Olá, senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist Investir Melhor. E já de cara eu já te respondo que eu não gosto de investir em ações de empresas estatais. E eu digo isso porque estatais têm um risco muito grande, porque o desempenho dela vai depender bastante do quão irresponsável e corrupto for um governo. Ou seja, essas são empresas que numa carteira acrescentam muita imprevisibilidade pela sua governança. A gente já viu inúmeros casos de funcionários técnicos e de carreira que foram substituídos por políticos com qualificação zero para assumir aquele posto. Todos os governos fizeram isso, tá? Sem exceção. É claro que, dependendo do governo, se ele tiver um viés mais liberal, a gestão da empresa tende a ser mais eficiente, mas você fica sempre na iminência de uma possível troca do presidente ou do governador a cada 4 anos ou menos, e isso dificulta muito um projeto de longo prazo para a empresa. Porém, é importante dizer aqui que existem estatais onde o governo tem mais abertura para interferências do que outras. A Petrobras é um clássico exemplo de uma empresa que sofre interferência política direto. A gasolina não pode dar uma aumentada que logo o governo em vigor se movimenta no sentido de segurar os preços. Não, porque minha popularidade aqui não pode cair. Isso afeta demais o caixa da empresa. Agora, tem estatais com uma estrutura muito sólida e que são tão amarradinhas que o cara realmente precisa querer cagar na empresa para que dê errado. É o caso da Sanepar. A Sanepar é uma empresa de saneamento controlada pelo estado do Paraná e todos os processos dela são muito bem definidos, com contratos que geram uma boa previsibilidade de caixa. Então é mais difícil uma ingerência atingir esse tipo de estatal de forma tão forte. Ainda assim, existem pontos positivos a serem encarados nesse tipo de empresa e mesmo não gostando, eu confesso, tenho sim estatal na minha carteira. Como assim? Detalhes disso eu vou revelar no vídeo de hoje, só que antes de continuarmos, se inscreva aqui embaixo e dê aquele peteleco no sininho, porque toda segunda, quarta e sexta trazemos dicas excelentes para você economizar, investir e ganhar mais dinheiro. Agora sim, vamos lá! Atualmente, você desfruta de uma posição social e econômica muito acima da média da população. Consegue um salário ou prolabore que te possibilita viajar de vez em quando, olha para trás e se orgulha do quanto evoluiu apesar das dificuldades e esforços para chegar onde está, mas sente que precisa começar a investir e dar um upgrade nessa situação. De repente, para garantir o pagamento dos estudos dos filhos, ou ter uma renda garantida que te possibilite tirar o pé do acelerador no trabalho. Essa é uma realidade muito comum entre os clientes da minha mentoria e o que eu faço é justamente guiá-los para garantirem uma tranquilidade financeira para um futuro não tão distante. E se você quiser saber no que eu tenho a agregar a você também, clique no primeiro link aqui da descrição e agende uma sessão estratégica gratuita comigo, onde eu vou entender o seu caso e dizer o que é necessário para você viver de renda e tirar essa ansiedade pequena, porém incômoda, que te faz pensar que precisa investir melhor o seu dinheiro. Te espero lá. Bom, turma, atualmente as duas maiores empresas da Bolsa Brasileira são Petrobras e Vale, ou seja, uma estatal e uma ex-estatal. Isso acontece muito porque as estatais nascem em segmentos que não interessam muito o setor privado por precisarem de investimentos iniciais muito grandes. Só que ao longo do tempo, a necessidade de novos investimentos diminui e só é preciso bancar a manutenção do negócio. É por isso que as estatais têm tanta vantagem ou às vezes atuam sozinhas em setores que são muito procurados por investidores, como bancos, saneamento, commodities e energia. Por serem muito antigas, empresas desses setores costumam ter um caixa bem previsível e pagam bons dividendos, porque não tem muito onde reinvestir os seus lucros. Então, elas distribuem seus lucros para os seus acionistas que querem receber ali uma renda mensal, trimestral ou semestral. Uma vantagem sobre isso é que quando o governo precisa de dinheiro, a estatal distribui mais dividendos, porque ele será o maior beneficiado, né? É o principal dono. E se você como investidor também tiver ações dessas empresas, claro, você vai se beneficiar dessa distribuição também. Só detalhe, porque quando interferências do governo acontecem, a imprevisibilidade de receita
desses investidores é afetada. Então é natural que empresas públicas sejam negociadas na bolsa muito mais baratas do que os seus concorrentes privados. Por exemplo, no momento em que eu estou gravando este vídeo, o PL do Banco do Brasil está em 5,14, enquanto a média dos outros bancos está em 8,4. Isso significa que se a empresa continuasse apresentando os mesmos resultados que tem hoje sem evoluir, os investidores recuperariam o seu valor investido em apenas 5 anos. Já com os concorrentes privados, isso aconteceria em 8 anos e meio. É claro que isso representa uma oportunidade, mas é bom salientar que estatais não têm a mesma agilidade de gestão que empresas privadas, embora elas tenham características bem diferentes, tá? Geralmente as empresas públicas são muito grandes, maduras e têm um bom fluxo de caixa. Elas não estão mais naquela fase de reinvestir loucamente para crescer, testando o que dá certo, lançando novos produtos. Não. Essas daí são características de empresas privadas que precisam se reinventar muito mais, não só para ganhar da concorrência, como para garantir sua sobrevivência. Então elas usam mais o dinheiro em si mesmas e não sobra tanto assim para distribuir em dividendos. Já quando algo dá errado nas estatais, o governo socorre, então fica mais difícil ela quebrar ou falir. O caso mais grave de estatal na nossa bolsa que teve um problemão foi a Petrobras ali em 2015, com todo o roubo e a má gestão do governo Dilma. Apesar disso, a empresa conseguiu se recuperar e prosperou. Tá, Ferreira, mas afinal de contas, vale ou não vale a pena comprar empresa estatal? A resposta certa, Rufus, é depende. Você vai conseguir dormir tranquilo sabendo que o governo atual ou o próximo pode interferir na empresa? Se não, não compre. Os investimentos têm que te servir para te trazer mais tranquilidade e conforto financeiro. Se você colocou a sua grana em alguma coisa que vai te causar dor de barriga, ansiedade e atrapalhar o seu dia no trabalho, cara, nem chega perto. Agora, se você não liga para isso, ou liga só um pouco, é preciso analisar se a empresa está barata. E aqui existe uma pegadinha, porque, como eu disse antes, as estatais já costumam ser negociadas com desconto em relação aos concorrentes privados. Então é necessário avaliar o histórico da empresa também. Se ela vem apresentando lucros consistentes e bons resultados, mas está sendo negociada a um preço abaixo do que em anos anteriores, aí show, você pode comprar a empresa. Eu sou do tipo de pessoa que sempre vou preferir uma empresa não estatal, mas não quer dizer que eu nunca compre, tá? Se ela estiver tão barata que é impossível não considerar a compra para o longo prazo, eu considero sim colocar ali na minha carteira. Ainda assim, eu deixei muitas oportunidades passarem esse ano com o Banco do Brasil e Petrobras. Como a gente sempre troca de governante a cada 4 anos, toda hora a gente vê uma substituição no comando dessas empresas. Isso faz com que elas não tenham um projeto de longo prazo. E como eu invisto justamente pensando no longo prazo, essas são empresas que precisam estar quase de graça para me seduzir e eu comprar. Caso contrário, não. Quase de graça, Ferreira? Como assim? Por exemplo, Rufus, eu prefiro investir em fundos imobiliários ao invés de comprar imóveis físicos. Mas se você chega para mim e diz o seguinte: olha, esse AP aqui de 300 metros quadrados na Avenida Paulista custava 2 milhões e agora tá custando 150 mil. Você quer comprar? Porra, nesse caso eu dou um jeito. Agora, como imóveis físicos não são a minha praia, eu não vou ficar procurando oportunidades. Precisa estar quase de graça para eu considerar. Com estatais é a mesma coisa. Hoje, a única estatal que eu tenho é a Sanepar, porque ela é uma boa distribuidora de dividendos e pode se beneficiar demais do novo marco legal do saneamento básico. Mesmo assim, ela não ocupa grande parte da minha carteira e faz parte ali do rol de 10% que eu separo para ações que eu considero de risco. Sobre Petrobras e Banco do Brasil, que são aquelas mais tradicionais, eu até tenho vontade de colocar na minha carteira de vez em quando, mas acontecimentos políticos muito marcantes, especialmente as eleições, trazem muita volatilidade para essas empresas. E essa volatilidade eu espero e tolero apenas de empresas de tecnologia. Essas sim justificam um forte sobe e desce. Por isso, resumindo, comprar ou não comprar uma estatal vai ser uma decisão bastante pessoal, que depende muito da sua tolerância ao risco e do quanto você odeia ou se sente à vontade com o Estado.
Se este vídeo aqui agregou valor ou informação a você de alguma forma, compartilhe com alguém que já investe ou que não gosta muito de estatal, tá bom? Ou então joga lá no grupo de WhatsApp, de Telegram ou de Facebook dos seus estudos ou do seu trabalho. Meu nome é Felipe Ferreira. É mesmo, é? Tchau, tchau.